Glória a Deus. Daqui a pouco eu vou chamar a irmã para dar o testemunho. Mas antes, irmãos, nós vamos começar aqui nosso culto já de quarta-feira. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 23, diz assim: E isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram-se e subiram a montanha, e chegaram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomando do fruto da terra nas suas mãos, nos trouxeram e nos informaram, dizendo: Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, ou ao mandado do Senhor. Irmãos, Albert Einstein é um grande nome aí da ciência. E ele disse que existe uma força que é maior do que a força da bomba atômica, que é maior do que a força da locomotiva. E essa força é a força do querer humano. Tem até uma novela que a Globo lançou um tempo atrás chamada A Força do Querer, mostrando que quando uma pessoa quer alguma coisa, nada pode segurar aquela pessoa de alcançar. Eu digo que querer não é poder. Tem uma frase que diz: querer é poder. Querer não é poder, mas querer é muito importante para que você concentre as suas forças numa direção. Tem uma frase que diz que quando a gente quer, a gente dá um jeito, mas quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa. Eu pergunto para você que está aqui nessa noite, em relação à sua vida espiritual, você tem dado um jeito ou você tem dado desculpas? Em relação à sua vida espiritual, em relação ao querer as coisas de Deus, querer o crescimento espiritual que Deus tem para a sua vida, querer mais intimidade com o Senhor, essas questões tão importantes da sua vida e da minha, na sua vida você tem dado um jeito ou você tem dado desculpas? Porque muitas vezes a gente pergunta assim para uma pessoa: fulano, por que você não veio orar? Ô pastor, sabe? Aí a pessoa ela dá uma desculpa, e você sabe que ela está dando uma desculpa, mas você ouve, né? Mas você sabe que por trás de toda aquela explicação tem mais desculpa do que verdade. Por quê? Porque está faltando vontade, está faltando desejo, está faltando colocar querer nas coisas de Deus. Ô fulano, por que você não veio na semana de oração? Por que você não chegou? Ô pastor, sabe o que é? Aí a pessoa começa a dar desculpas. Querido, mais importante do que você se preocupar com a avaliação que alguém possa fazer sobre as suas desculpas, você tem que se preocupar com o que Deus está achando. Porque uma coisa é um ser humano avaliar você, a outra coisa é o seu Criador, o seu Senhor, aquele que te salvou, aquele que não mediu esforços para tirar a sua vida da condenação do pecado, para te trazer de volta para Ele. Então eu vejo que quando nós agimos assim, quando nós nos habituamos a dar desculpas, ao invés de dar um jeito, a gente acaba desenvolvendo, sem a gente perceber, de forma talvez inconsciente, uma desonestidade no nosso coração, uma desonestidade para com Deus, uma desonestidade para com as pessoas, uma desonestidade para com a gente mesmo, porque a gente acaba se convencendo de que a gente não podia, quando na realidade a gente podia, e a gente pode. Então a desculpa é uma maneira de você entrar pelo caminho da desonestidade, porque às vezes você pode, mas você se habituou a dar desculpa, você se habituou a justificar situações da sua vida, e aí o que acontece? Você deixa de ser honesto, você deixa de ser honesta, né? E isso vai te encaminhando para uma direção muito ruim.
na sua vida espiritual. Se você pode, você tem todo o dever de fazer. Porque aquele que pode fazer, e aquele que sabe fazer o bem, aquele que pode fazer e não pratica, comete pecado. O pecado da omissão nas pequenas coisas. Quando você começa a pecar nas pequenas coisas, você está se preparando para pecar nas grandes. Vou repetir: ninguém começa errando grande, a gente começa errando pequeno. A gente começa fazendo coisas pequenas, fazendo pequenas concessões, e aquilo vai nos levando às grandes. Davi, ele não adulterou com Batseba assim, da noite para o dia. Primeiro ele olhou, ele viu de longe, ele alimentou aquilo no coração dele, ele foi dando asas, ele foi dando vazão, primeiro ao olhar a lascívia, e aquilo foi crescendo. Só que ele não se preocupou em lutar contra aquilo no seu coração. Ele não se preocupou em dizer não para si mesmo. Ele começou a dar vazão, e aí daqui a pouco ele estava, aquela mulher que estava distante, daqui a pouco estava diante dele. Porque a gente não começa errando grande, a gente começa pequeno, errando nas coisas pequenas. Tem um texto que diz assim: não subestimeis o valor das coisas pequenas, não desprezeis o valor das coisas pequenas. Aquilo que é pequeno pode se tornar grande. Um pequeno desleixo, uma pequena desonestidade, uma pequena mentira, um pequeno engano que você acasala dentro de você, aquilo vai crescendo, aquilo vai se desenvolvendo. Então vou dar um exemplo positivo: 5 pães e 2 peixinhos para mais de 12 mil pessoas, é algo grande ou pequeno? Hein, gente? Pequeno, mas só que se tornou grande. O Senhor fez aquilo crescer. Isso é um aspecto positivo do não subestimar o valor das coisas pequenas. O que é pequeno, mas foi bem empregado, se tornou grandioso. Assim como aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, que o servo de Elias viu, quando Elias estava orando para que viesse chuva sobre a terra, e Elias orou 7 vezes. Ele colocou o seu rosto no pó e pediu para vir chuva. E ele pediu para o rapaz olhar para o horizonte. E o rapaz disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Só que Elias falou: prepara os carros, porque uma grande chuva está chegando. Então Elias sabia que por trás de uma pequena nuvem tinha uma grande chuva. Então cuidado, querido, com as suas pequenas negligências, cuidado com os seus pequenos deslizes, cuidado com essa questão de sempre ficar dando desculpa, quando você pode dar um jeito. Eu vejo que muita gente precisa dar um jeito na sua vida, dar um jeito na sua postura espiritual, ao invés de ficar dando desculpas para os outros e para Deus. Tem gente que me dá desculpa, eu olho, legal, irmão. A gente sabe quando alguém está dando desculpa, irmãos. Ninguém aqui é bobo. A gente sabe quando uma pessoa está dando uma desculpa para você. Mas eu fico tranquilo. Só que é muito ruim para quem está se acostumando a fazer isso. Se acostumando a fazer isso. Não se acostume com o erro. O erro te leva ao fracasso. O fracasso te leva à derrota na sua vida espiritual. E a derrota na sua vida espiritual te leva para longe de Deus, para caminhos que não serão bons para você. Então nesse momento, eu quero que você fique em pé para louvar a Deus.
Querido Deus e Pai, o povo não quis. O Senhor disse na sua palavra: o Senhor preparou a terra, o Senhor preparou tudo, havia algo maravilhoso preparado, mas o Senhor disse para o seu povo: vós porém não quisestes subir. E o povo não queria. Por isso muitos ficaram no meio do caminho, porque não quiseram, porque não deram valor, porque não valorizaram aquilo que o Senhor tinha para entregar para eles. Por isso muitos não receberam. Por isso muitos, meu Pai,